tornar públicos os atos, né? Então, como a transparência ela é um passo além da publicidade, e como a Constituição não traz o princípio da transparência, não trazia de forma explícita, a conclusão que eu chegava na tese de doutorado era essa: a gente precisava de alguma forma introduzir, até para obrigar os estados e municípios, né? Porque os estados e municípios até então não eram obrigados à transparência. A gente tinha a Lei de Acesso à Informação, de 2011, mas ela não é uma lei que pode ser imposta aos estados e municípios. Então, a gente vê aí, durante alguns bons anos, a publicidade como princípio constitucional, mas como um instrumento ainda tímido para o que a gente precisa, numa época já de mais modernização da administração pública. Então, eu fiquei muito feliz quando eu vi que a Emenda Constitucional 132 trouxe o princípio da transparência de forma expressa, né, nesses novos princípios do direito tributário, do sistema tributário. Então, é uma alegria muito grande ver que, de fato, havia essa necessidade, havia essa carência no texto constitucional e houve, então, essa consagração do princípio da transparência no texto constitucional. E agora a gente já está aí diante dessas novas regulamentações, né? A gente já está com os PLPs na rua, no Congresso, num toque de caixa, senadores reclamando, o regime de urgência, talvez não tenha mais regime de urgência, está se discutindo se levanta ou não. E eu fui examinar esses projetos de lei complementar para ver aonde aparece a transparência. Bom, de fato, ela vai aparecer em alguns artigos. Me parece que poucos artigos. Eu faria uma crítica inicial e acho que, talvez nesse assodamento de regulamentar a reforma, salvo o melhor juízo, talvez tenha falhado um pouco a técnica legislativa. A lei das licitações, quando ela muda o cenário das licitações no Brasil, a nova lei de licitações, ela começa abrindo com os novos princípios, né? Então, no artigo 5º da lei de licitações diz princípios. Por quê? Porque não são mais os mesmos princípios daquela lei de 8666. E da mesma forma, uma lei que se pretende, uma lei complementar que pretende regulamentar o sistema tributário atual, ela não vai estar baseada naqueles antigos princípios. Então, acho que teria sido de bom tom começar dizendo quais são os princípios que regem. E são, obviamente, aqueles que a Constituição diz que estamos obrigados, não é? Da simplicidade, da transparência, da cooperação, da justiça fiscal. Princípios novos que a gente tem que entender, a gente tem que compreender em toda a sua profundidade, que vão mudar, é um novo paradigma, que vão reestruturar a justiça, vão obrigar a uma reestruturação. Então, me parece que essas leis, esses projetos de leis deveriam ter começado dessa forma. Dizendo, olha, a gente está aqui num novo modelo. Um modelo baseado não apenas mais na legalidade, não apenas, né, aquela legalidade estrita, mas uma outra maneira de se ver, né? Não apenas de anterioridade, mas devia dizer, olha, aqui hoje já temos consagrado o princípio da neutralidade. Então, me parece que deveria ter começado assim. Outra crítica que eu faço, e aí o que a gente vai ver é que ao longo, quando o PLP 108 vai tratar do contencioso tributário, deixa eu ver se é o PLP mesmo, espera aí. Enfim, aí o 108. Aí ele fala: o contencioso tributário deverá obedecer ao princípio da transparência. Aí fala, poxa, mas só aqui? Será que é só aqui? Demanda evitar esforços para harmonizar. Será? Então, assim, não compreendi. E também o PLP 68 também, lá pelas no meio fala, né, da transparência.
Então, me parece bastante confuso isso. Acho que já deveria, desde já, anunciar quais são os princípios que regem, né? A gente tem certeza que o professor Humberto Dávila tratou dessa questão dos princípios e a gente já deveria ter anunciado de pronto os princípios. Também, outra crítica que eu faço é que seria também oportuno, talvez, tentar, como também fez a Lei 14.133, fazer uma definição dos novos institutos. Porque a verdade é que parece que a impressão que dá é que a gente está na beira de um precipício e empurra, né? É assim que começa o PLP 68. Você está empurrado para dentro dos impostos novos, né? E com tantos termos novos, com tantos institutos novos, de fato, como nós vamos julgar isso? São tantos institutos novos. Será que, então, a legislação não deveria trazer um glossário, definições, tal qual a 14.133? Vamos falar aqui das definições. E aí, a partir daí, a gente começaria a entender esses novos conceitos. Ou seja, o próprio legislador complementar, né, que está ali com esse dever, com um quórum qualificado, né, na forma da Constituição, que tem atribuição com relação àquelas matérias, normas gerais, né, na matéria tributária, o próprio legislador deveria nos dar algum norte, e não está dando. Bom, se ele não está dando, vai sobrar para nós mesmos, né? Se assim for aprovado esse conjunto de leis, apesar das 1.200 emendas que estão tramitando, mas se assim for aprovado, porque diga-se de passagem, uma carência enorme de participação, e participação, a gente lembra que é um dos elementos estruturantes do princípio da transparência, participação, né? Mas ele já começa sem participação, mas, enfim, eu acho que vai caber, então, a nós destrinchar esse novo arcabouço legislativo que estão nos dando. Acho que tem muitas dúvidas, né? Me parece que até a própria figura desse comitê gestor me parece um pouco claro a sua natureza jurídica, o que vai implicar diretamente na competência federal, né? Não sei como é que a gente vai dar conta. A estrutura do comitê gestor é uma estrutura gigantesca, com representantes de 27 estados, mais 27 municípios, mais, enfim. Então, como é que a gente vai dar conta dessa judicialização, que certamente virá? Qual vai ser a justiça competente? Enfim, me parece que talvez, em razão até de ser uma entidade federal, talvez seja a Justiça Federal a competente para dirimir esses litígios. E eu acho que, de fato, o judiciário ele vem enfrentando essas questões com uma visão muito moderna, me parece, das questões. A gente vê agora, né, no caso da saúde, que é uma área também que eu tenho algum trato, o ministro Gilmar foi muito feliz em abrir um debate público, inclusive em relação à competência para os medicamentos de alto custo, e definiu ali no julgado a competência da Justiça Federal em razão dos valores. Quando as reclamações começaram a chegar lá, eles vão mudar essa. Pois mas enfim, mas dentro de uma ideia de cooperação entre entes, de relações, de responsabilidades dos três entes, enfim, tentou-se ali dar uma solução para uma questão que é bastante complicada e que eu acho que, de alguma forma, esse conhecimento de três entes responsáveis na saúde pode, talvez, de alguma forma, ajudar aqui também nessa solução dessa divisão dos tributos, nessa divisão dos novos impostos. Mas eu acho que essa visão mais moderna de realização de audiências públicas, de consulta, de trazer as partes para o debate, coisa que o Supremo tem feito, eu acho que me parece uma boa maneira de chegar a um consenso nas decisões e de torná-las mais efetivas, né? Bom, eu acho que eram essas as observações que eu queria trazer.
hoje, salientando que a transparência, ela implica numa permeabilidade, né? A relação do contribuinte com a administração pública tem que ser, como foi dito, né, por um professor italiano, a administração como que dentro de uma casa de vidro, que quem estivesse fora deveria poder ver o que está dentro, e quem está dentro deveria poder ver o que está fora e ver as necessidades de quem está fora. Então, essa transparência na administração tributária, eu acho que hoje em dia a gente carece muito, principalmente hoje com a digitalização. Se a digitalização nos trouxe a possibilidade de ter mais agilidade, mais disponibilização de informação, ela traz mais possibilidade também para a opacidade, na medida em que o contribuinte não consegue falar com a administração, não tem canais efetivos de comunicação. Então, eu acho que, aqui encerrando, eu acho que o princípio da transparência ele tem que ser analisado sobre todos esses aspectos da participação, do conhecimento da motivação dos atos, do conhecimento da motivação das decisões, na sua profundidade. E assim a gente pode, quem sabe, construir uma base para um novo sistema tributário nacional. É o que se espera. Muito obrigada, desembargadora, pela palestra. E, de fato, eu acho que se tem alguma coisa que a gente precisa nesse novo sistema tributário que a gente vai conhecer daqui em diante é a confiança, é a certeza de que, pela transparência, a gente consegue caminhar para um lugar mais seguro e mais importante aqui dentro da nossa estrutura brasileira tributária, com mais segurança jurídica, que, de fato, envolva a participação e a motivação. Porque hoje, de fato, são pontos de grande opacidade no nosso trabalho diário, né? Bem, continuando nossos trabalhos... Tem que pedir licença. Vou passar a palavra, então, ao professor Daniel Sarmento, professor de Direito Constitucional aqui da UERJ, para que ele aborde o tema da liberdade na Constituição Federal de 88, professor. Obrigado. Tá ligado? Tá, né? Então, primeiro, agradeço muitíssimo o convite, né, ao Sérgio, à Silvia. Estou super honrado aqui, é sempre irrecusável o convite de homenagear o professor Ricardo Lobo Torres, que foi meu queridíssimo orientador de mestrado e doutorado, né? Um saúdo aqui os integrantes da mesa, o Marcos, desembargadora Carmen, Letícia, Patrícia, saúdo a todos os presentes. Eu queria começar, né, falando, eu não sou da área de direito tributário, eu sou professor de direito constitucional, destacar a importância do professor Ricardo Lobo Torres fora da área de direito tributário, da área de direito constitucional, e eu diria em todo o campo jurídico e talvez além dele, especialmente na filosofia, né? Eu fui da primeira turma da pós-graduação em Direito Público da UERJ. A turma começou em 97, a Silvia era minha colega de turma, né? E a gente ali, o professor Ricardo, junto com o ministro Barroso, eram fundadores, junto também com o professor Paulo Galvão, e o professor Ricardo ali estava introduzindo no debate público e no debate constitucional brasileiro, eu diria, a filosofia política, né? A gente estava acostumado, no direito constitucional brasileiro, a debater autores como Canotilho, Konrad Hess, autores alemães como Friedrich Miller, autores todos muito bons, mas que passavam muito ao largo da discussão da filosofia política. E o professor Ricardo Lobo Torres foi verdadeiramente um divisor de águas, inclusive na literatura que a gente examinava, né? Autores como Dworkin, Rawls, as críticas, inclusive críticas... Eu lembro que a primeira vez que eu fui ler um texto de uma feminista foi numa aula do professor Ricardo Lobo Torres sobre críticas ao liberalismo, que na época... Então, assim, um peso enorme na formação de várias gerações, né? E nos fez pensar o direito para além dos textos legais, inclusive dos textos constitucionais, nessa conexão, isso Marcos já falou aqui, nessa conexão com o mundo dos
dos valores, né? E é um pouco disso que eu vou falar aqui. E aí, quando o Sérgio me perguntou, né, sobre o tema, o primeiro tema que me veio à cabeça foi liberdade por 3 razões. A primeira delas é porque era um tema muito caro ao professor Ricardo Lobo Torres, né? A tese dele de doutorado foi sobre liberdade, né? Uma tese defendida no campo da filosofia, mas que ele falava de liberdade. Segundo, que também é um tema muito caro a mim mesmo. Obviamente, eu não ia escolher um tema de que eu não gostasse. No meu livro Da Dignidade da Pessoa Humana, que foi minha tese de titularidade, uma boa parte eu dediquei ali para estudar o que é liberdade, o que é autonomia. E terceiro, porque eu acho que há abusos na invocação da liberdade hoje em dia que talvez fizessem o professor Ricardo Lobo Torres se remexer no túmulo. Então, gente falando de liberdade para tentar dar golpe de Estado, liberdade para destruir o meio ambiente, né? Liberdade para, enfim, atuar de uma maneira que é completamente destrutiva da própria ideia de liberdade e da própria ideia de democracia. Por isso eu resolvi aqui falar da liberdade na Constituição de 88. Né? Eu começaria dizendo que eu vou, aqui quase que a moda do Enéas, né? Isso... Eu citar o Enéas, acho que trai um pouco a minha idade, né? Eu não sei se esse é um referencial que as pessoas hoje têm. Falar aqui muito rapidamente sobre alguns pontos do que eu considero ser o conceito de liberdade presente na Constituição Brasileira de 1988, mas a moda do professor Ricardo Lobo Torres, fazendo com que o texto constitucional dialogue com valores suprapositivos que são inerentes à ideia do constitucionalismo democrático. Já adianto que eu vou expor aqui uma visão que é minha e que não é exatamente igual à do professor Ricardo Lobo Torres. O professor Ricardo Lobo Torres era um grande liberal no liberalismo político e no liberalismo econômico. Eu sou um defensor do liberalismo político, mas não sou um defensor do liberalismo econômico. Eu defendo a social-democracia do ponto de vista do espectro político. Eu me situo à esquerda no espectro político. Acho que o Estado tem que ter uma importante atuação na seara econômica, né? Então, eu vou defender aqui, dialogando com o pensamento do professor Ricardo Lobo Torres, mas não é exatamente coincidente com certas visões dele, sobretudo no campo da economia. Então, o primeiro ponto que eu destacaria é que a nossa Constituição, ela, pegando aqui um conceito que foi utilizado com essa linguagem, né, pelo professor Nelson Saldanha, que era um querido amigo do professor Ricardo Lobo Torres, da liberdade no jardim e na praça, ou para ir mais atrás, né, para o Benjamin Constant, não o brasileiro militar, mas o Benjamin Constant, aquele francês que falava da liberdade dos antigos, da liberdade dos modernos, a liberdade dos antigos como democracia, a liberdade dos modernos como, enfim, possibilidade de fruir as liberdades individuais. A nossa Constituição, ela valoriza muito as duas. Não dá para falar, como um Benjamin Constant, que não é importante a liberdade dos antigos, que é relevante apenas a liberdade dos modernos. Eu acho que esse é um recado muito importante no dia de hoje, já que depois de amanhã a gente tem eleições. Então, a gente tem uma ordem jurídica muito centrada na democracia, uma Constituição que colocou a democracia como um valor máximo, até porque ela era também uma reação contra um regime militar e autoritário. Né? O que mostra, inclusive, que não dá para invocar liberdade para defender golpe militar. Portanto, a gente tem uma ideia de liberdade que é a liberdade no jardim, mas também a liberdade na praça. A liberdade para que as pessoas possam, de alguma maneira, fruir dos seus direitos, fazer as suas escolhas existenciais, mas também de participar como cidadãs e cidadãos na formação da vontade coletiva da comunidade política a qual a gente pertence e que não dá para hierarquizar. Inclusive, do ponto de vista jurídico formal, a gente pode olhar para o texto constitucional e notar que as duas são cláusulas pétreas. Né? Mas a moda do professor Ricardo Lobo Torres, se a gente quisesse transcender o próprio texto constitucional, a gente teria que dizer que na ideia, no coração axiológico do constitucionalismo, estão proteção de direitos e democracia.
né? Então esse é o primeiro ponto que eu queria destacar, e aqui ficando mais com, enfim, a liberdade dos modernos, vou me concentrar mais na liberdade do jardim do que na liberdade na praça, muito embora a minha compreensão seja, nesse particular, no sentido de que elas são muito mais sinérgicas do que antinômicas, né? Porque você não tem efetivamente fruição de liberdades individuais fora do regime democrático, né? E que se você não tiver as liberdades individuais, mesmo que você tenha eleições, o regime não será democrático. Então, primeiro, como a gente deve conceber essa liberdade individual? E aí também pensando na perspectiva da filosofia política, eu vou lembrar a lição conhecida do Isaiah Berlin, também num texto clássico que eu li pela primeira vez nas aulas do professor Ricardo Lobo Torres, em que ele diferenciava a ideia da liberdade negativa e da liberdade positiva. Eu acho que o professor Isaiah Berlin errou na definição do que é liberdade positiva e criou uma confusão que vem se arrastando na filosofia política por várias décadas desde então. Porque ele associou liberdade positiva a um Estado tendencialmente autoritário que gostaria de dizer para cada pessoa como ela deve viver a sua vida. Quando eu acho que há conceitos muito mais interessantes de liberdade positiva que estão aí à disposição, como, por exemplo, aquele formulado pelo Amartya Sen, Prêmio Nobel de Economia, com cuja obra eu também tomei contato nas aulas do professor Ricardo Lobo Torres, que pressupõe que para a gente ser livre, não basta a ausência de obstáculos externos à ação do agente. Essa é a definição de liberdade negativa que é extraída da obra do Hobbes, né, que depois foi retomada por Locke, por uma série de pensadores liberais. Quer dizer, liberdade é a ausência de constrangimento externo à ação do agente. Se ninguém está te impedindo de fazer uma coisa, você é livre para fazê-la. E acho que a ideia muito importante é de que sujeitos encarnados, quer dizer, mulheres e homens concretos que vivem no mundo real, de carne e osso, não é assim, né? Se eu falar para uma pessoa pobre, né, que ela tem a liberdade de fazer uma viagem de volta ao mundo, ela vai dar uma gargalhada. Isso o próprio Isaiah Berlin, mas não sem atribuir o conceito de liberdade a isso, dizia, olha, se eu falo para uma pessoa que está morando na rua, né, da liberdade dela, é quase mau gosto, ela está querendo abrigo, ela está querendo comer. Mas o Isaiah Berlin não dizia que isso era liberdade. E a gente pode dizer que é liberdade. E para isso comparece um conceito muito importante que o professor Ricardo Lobo Torres introduziu no direito brasileiro e foi um dos principais divulgadores desse conceito, que é o conceito de mínima existencial. Quer dizer, sem as condições materiais básicas de vida, você não tem liberdade. Para que a liberdade possa ser efetivamente exercida, é preciso que existam aquelas condições materiais básicas de vida. Essas condições materiais básicas de vida também são indispensáveis para a democracia, né? Essa é uma construção, por exemplo, que o Jürgen Habermas ajudou a difundir, mas ela também é vital para que a gente possa efetivamente fruir das nossas liberdades. E eu agregaria aqui que, além das condições materiais, sociais, econômicas, também condições culturais são centrais para que as pessoas sejam livres. Numa sociedade que, por exemplo, diz que mulheres têm determinados papéis pré-definidos, que as mulheres não podem aspirar a determinadas posições de poder, que a sexualidade da mulher tem que ficar confinada a um casamento, né? Será que essas mulheres terão efetivamente a liberdade para perseguir seus projetos de vida? Uma sociedade que leva a sério a liberdade é uma sociedade que assegura as condições culturais para que projetos de vida não hegemônicos possam ser perseguidos sem que isso implique num ônus extraordinário para essas pessoas. Essas pessoas não podem ser obrigadas a serem assimiladas à norma
para que sejam minimamente aceitas. No mundo real, concreto, de pessoas encarnadas de carne e osso, liberdade pressupõe, portanto, condições materiais e econômicas de fazer escolhas e de perseguir essas escolhas, mas também condições culturais adequadas que instaurem, ajudem a instaurar uma sociedade não opressora, em que os diferentes estilos de vida, as diferentes escolhas existenciais possam ser seguidas sem que isso implique em ônus extraordinários para as pessoas. Portanto, nessa compreensão da liberdade, a liberdade é positiva. Mas a liberdade é positiva não é no sentido de que vai ter uma autoridade dizendo como que você vai ser livre. Né? E essa, para mim, era a confusão que Isaiah Berlin fazia. Mas onde uma autoridade te diz onde você pode ser livre, não é liberdade. Né? Assim, se você tem um governo autoritário, seja ele de direita, seja ele de esquerda, dizendo, olha, a sua liberdade possível é essa aqui, você não está sendo livre. Mas não é disso que a gente está falando. A gente está falando da pessoa ter as condições materiais, econômicas, culturais, sociais, para cada um formular os seus planos de vida e perseguir esses planos de vida na sua existência. Ou seja, em alguma medida, está no leme do próprio barco. Né? Não ser conduzido, mas conduzir a própria vida, na medida em que, obviamente, isso é possível numa sociedade hipercomplexa em que a gente se encontra. Nesse cenário, e aí eu tenho talvez uma divergência com o professor Ricardo Lobo Torres, eu acho que a gente pode hierarquizar, e eu acho que a Constituição de 88 hierarquiza as liberdades existenciais e políticas em relação às liberdades econômicas. Acho que a Constituição de 88 fez uma escolha que, obviamente, a Constituição não tem um programa econômico pré-definido, ela seria autoritária se o fizesse, porque ela fecharia as portas para as escolhas que o eleitor faz a cada momento eleitoral, né, que pode perseguir um projeto com mais intervenção, com menos intervenção, mais à direita ou mais à esquerda, mas a Constituição delineia uma certa moldura dentro da qual os projetos econômicos podem ser devidamente perseguidos. E que moldura é essa? Não é uma moldura de Estado mínimo, não é uma moldura de laissez-faire, laissez-passer. Essa moldura a gente consegue extrair não só do elenco de direitos fundamentais, inclusive direitos fundamentais sociais, inclusive direitos fundamentais trabalhistas, e muito especialmente do artigo 170 da Constituição, quando coloca ali, né, como objetivo da ordem econômica a justiça social, a dignidade humana e consagra uma série de princípios interventivos. E essa liberdade econômica não pode ser tão ampla, por quê? Porque na economia existe uma lei da escassez. Né? Então, se você não arbitra e, de alguma maneira, se preocupa em distribuir, faltarão aqueles recursos materiais necessários para a fruição da própria liberdade. Né? Se a gente fala que a liberdade pressupõe condições econômicas, isso vai exigir o quê? Intervenção estatal. Intervenção através do direito tributário, para tirar de quem tem mais, né? De alguma maneira, para possibilitar a fruição das liberdades, mas também várias outras intervenções no âmbito do mercado, no âmbito da regulação de relações intrinsecamente desiguais, como as relações trabalhistas, como as relações de consumo. Então, eu tenho para mim que na ordem constitucional brasileira existe proteção de liberdades econômicas, claro, a nossa Constituição consagra com destaque o princípio da livre iniciativa, não é de forma alguma uma Constituição com aspirações socialistas, mas a Constituição não é uma Constituição que dê a mesma importância, por exemplo, à liberdade de fazer transações no mercado. Ela admite regulações muito mais intensas a esse tipo de liberdade do que a liberdade religiosa, do que a liberdade de cada um de fazer as suas escolhas afetivas, sexuais, a liberdade de cada um de escolher os seus planos de vida e de viver seguindo esses mesmos planos de vida. Isso significa, no entanto, que a Constituição
adote uma perspectiva de neutralidade, aqui eu ingresso, enfim, na linguagem da filosofia política, que a Constituição adote uma perspectiva de neutralidade em relação às diferentes concepções sobre o que é a vida boa, que seja uma Constituição neutra e que diga, olha, eu vou assegurar as condições culturais, econômicas, materiais para todo mundo, e aí cada um faz as suas escolhas que são válidas desde que uma pessoa não fira o direito das outras. Né? Na filosofia política, quem ficou mais conhecido por defender isso é um filósofo ainda do século XIX, chamado Stuart Mill, que elaborou a ideia do princípio do dano, dizendo que o Estado só pode interferir na regulação social se uma pessoa, no exercício das suas liberdades, violar direito de outra, senão ele não pode se meter. Né? E muitos liberais vão nessa linha. O John Rawls, por exemplo, é um dos que defende essa ideia da neutralidade estatal diante das diferentes concepções de vida boa. No que eu discordo, eu acho que a nossa Constituição faz algumas escolhas substantivas. E aí que o papel do Estado não é ser neutro diante dessas escolhas substantivas. Por exemplo, a Constituição queria uma família igualitária. A Constituição não tanto faz para a ordem constitucional brasileira se a gente tem uma família autoritária em que o homem manda, a mulher e o filho obedecem. A Constituição quis uma família igualitária. A Constituição quis um ambiente, enfim, saudável. Né? Então, o Estado pode intervir em muitos casos. Agora, em hipóteses em que não esteja diretamente afetado comportamentos que lesam direitos alheios, e eu acho que tem um conceito importante que foi mais recentemente incorporado na teoria jurídica, talvez a maneira mais adequada do Estado fazer isso não seja pela via da coerção. Né? Então, o Cass Sunstein, junto com o economista Richard Thaler, ficou conhecido por defender os nudges, né, os empurrõezinhos, quer dizer, medidas que, sem obrigar ninguém a fazer alguma coisa, criavam estímulos para que determinados comportamentos desejados fossem perseguidos. E eu diria que mais importante ainda que o nudge é a educação. Você ter uma escola que ensine que o lugar da mulher é onde ela quiser estar é fundamental. Você ter um ensino que ensine a respeitar e valorizar diferenças, que diga que não tem absolutamente nada de errado na pessoa ser homossexual, que diga que existe sim identidade de gênero, que não necessariamente coincide com o sexo biológico, isso é muito importante. Isso talvez seja mais importante ainda do que medidas de nudge, porque elas, de alguma maneira, formam pessoas livres que têm condições de viver melhor como cidadãs e cidadãos numa sociedade livre. Eu acho que eu já estourei meu tempo aqui, então agradeço e dou parabéns aí pela organização do evento. Muito obrigada, professor Daniel, pela brilhante explanação. Considerando o nosso adiantar da hora, eu passo, então, a palavra à professora Patrícia Batista, professora de Direito Administrativo da UERJ e procuradora aqui do Estado do Rio de Janeiro, para abordar a questão envolvendo cooperação e consensualidade no direito público contemporâneo. Professora. Obrigada, boa tarde. Vamos lá, botar aqui esse cronômetro para ver se eu não passo muito da hora. Boa tarde, é uma alegria estar aqui com todo mundo hoje. Queria agradecer ao Sérgio e à Silvia o convite. Acho que, como o Daniel falou, toda a nossa geração é tributária ao professor Ricardo, e muito, né? A gente já escreveu mais de uma vez, né? A nossa linha de direito público tem 3 founding fathers, né? A gente chama os founding fathers da nossa linha, que são o professor Ricardo Barroso e o professor Paulo Galvão. Sem eles, quer dizer, eles tiveram um trabalho todo. Barroso sempre diz, o professor Ricardo foi o que pegou o processo de criação do negócio embaixo do braço e superou a burocracia para criar uma linha de mestrado. Então, assim, e como o Daniel falou também, eu tinha escrito aqui,
foi pela via do professor Ricardo que a gente teve contato com uma literatura que para nós era, assim, na nossa graduação não povoou de todo, né? Então, ele abriu as portas para a gente de muitas perspectivas novas. Então, assim, a gente realmente participar de uma homenagem a ele é pouco, mas saibam também vocês e que no nosso ambiente lá na UERJ, o professor Ricardo, não só porque tem uma sala, né, que a gente dá aula, sala Ricardo Lobo Torres, que a gente dá aula cotidianamente, né, não só porque tem uma sala com o retrato dele, então ele tá lá, né, como porque ele realmente a referência dele, do que ele pensava, do que ele dizia, está muito viva para nós, né? Não sei se a família tem toda essa noção, mas ele é muito vivo lá na UERJ, tá? O professor Ricardo é muito vivo no nosso cotidiano ainda, né? E eu acho que a gente faz questão de passar para gerações seguintes que sem saber são condicionadas pelo que ele introduziu para nós. Então é fonte de muita alegria e acho que é pouco que a gente possa reverenciar a memória do professor Ricardo. Por isso, pela herança que ele nos deixou e pelo que ele fomentou na gente de reflexão e pensamento. Depois de ouvir o Daniel falar de liberdade, meu termo é mais chão, mais árduo, assim, cooperação e consensualidade no direito público. Na verdade, assim, existe muito oba-oba em torno desses temas de consensualidade hoje em dia. É moda, né? Os temas vão entrando na moda e esse é um tema da moda, né? Consensualidade para cá, consensualidade para lá, né? Como é que a gente... Só que, por outro lado, é moda. Mas, por outro lado, essa moda tem a ver com uma certa exaustão e percepção de ineficiência do Estado que manda quem pode, obedece quem tem juízo. Essa lógica de funcionamento do Estado autoritário, ela também funciona pouco, assim, ela também é cara, ela leva a um excessivo ambiente de contencioso e litigiosidade que a gente vive. Então, qual é o esforço que a gente tem que fazer e tem feito? Dar concretude às ideias de consensualidade e cooperação que entrou aqui, que eu vou comentar, mas tentar encontrar caminhos de que as partes convergirem, funcione, onde isso possa dar certo, com parâmetros claros, com segurança jurídica. Eu detesto, me incomodo demais quando eu vejo esses temas com aquela platitude retórica. Consensualidade é bom, consensualidade é não sei o quê. Tem muita platitude retórica em torno dessa temática, né? Então, é preciso trazer isso para uma realidade. E aí, eu vou me permitir dar uns pitacos. Eu podia falar disso em direito administrativo, mas não. Eu vou me dar pitaco em direito tributário, né? Eu não vou resistir e vou dar pitaco. Vocês podem depois me criticar horrores, mas eu vou dar pitaco em direito tributário sobre esses temas. Por quê? Porque eu acho que a gente tem problemas com isso em direito tributário. Talvez o direito tributário seja o campo menos permeável à consensualidade. E aí, assim, a gente tem que reconhecer que em direito tributário isso não é tão fácil. Quer dizer, a gente pode, em direito administrativo, já avançou muito em temas de acordo, mas por que eu acho que tributário é difícil? Né? Por que eu acho que tributário é complicado? Porque a questão no tributário é essencialmente dinheiro. Começa por aí. Ou seja, sempre haverá interesses muito claros do Estado querendo arrecadar mais, do contribuinte querendo pagar menos. Então, eu tenho sempre de partida um antagonismo insuperável. Insuperável. Né? Esse é um ponto. E vale, por exemplo, em contratos administrativos. Quando os interesses são muito extremamente antagônicos, eu vou ter muita dificuldade de encontrar o espaço de convergência dessa temática. Tá? Então, eu vou primeiro, antes de falar da possibilidade de acordo, onde eu enxergo, se é que eu enxergo, né, onde há o particular pagador de tributo
e o Estado arrecadador, eu quero falar um pouco da ideia de cooperação. E aí, acho que foi a desembargadora Carmen Silva que falou, e eu tinha anotado isso aqui já para falar do Comitê do IVA na União Europeia e agora o Comitê de Gestor do IBS, que, no fundo, né, a forma como eu enxergo, de uma certa maneira, é uma sucessão do CONFAS, né? De alguma maneira, a gente tinha o CONFAS, né? Assim, o CONFAS levou muito tempo, o pessoal do direito tributário sabe disso. A vida do CONFAS foi sempre muito atribulada. Né? Por quê? Porque eu tenho 27 entes federados com interesses distintos. Né? Achar pontos de convergência não é fácil. A jurisprudência teve um papel de tentar cimentar o caminho onde o CONFAS pudesse funcionar, né? E o CONFAS funciona em algumas coisas, funciona em outras não. A guerra fiscal melhorou, mas não acabou. Né? A guerra fiscal melhorou, mas não acabou. Quer dizer, a gente ainda tem, como alguém estava falando aí, foi Marcos, né, que falou que duas empresas estavam conversando com 2 estados, né, atrás de incentivos fiscais. Dentro da lógica do ICMS, isso não poderia acontecer jamais. Né? A lógica que você tem na legislação, como assim? A empresa está negociando com o Estado porque quer ver quem dá um benefício fiscal maior para ela. Isso não fere completamente. Se você ler um livro de direito tributário, você vai dizer, isso não existe, não pode existir. Mas a gente sabe que existe. Então, você tem um problema que são 27 entes federativos que vão perseguir, agora talvez mais agravado, porque são os 27 entes federativos, os 5.570 municípios e a União. Agora, em vez de 27 disputando, nós vamos ter 6.000, quase 5.000, eu escrevi isso outro dia, nós vamos ter quase 6.000 entes brigando entre si. Né? Então, a ideia de cooperação, ela é uma ideia que tem um quê de romantismo, né? A cooperação tributária. No fundo, o que eu acho que vai acontecer? Veja, e eu não sou antipática à ideia, não, tá? Eu acho que a ideia, se você tem uma certa engenhosidade, a execução dela que é muito difícil. Então, de novo, o que eu imagino que a gente vai inaugurar com o comitê do IBS Talvez a gente tenha que aprender com o Comitê do IVA, né? Olhar para a experiência da União Europeia, para entender como é que lá funciona, embora a realidade de quantos países são da União Europeia, não sei se chega a 20, né? Um pouquinho menos. A realidade dos países da União Europeia no Comitê do IVA talvez seja um pouco menos atribulada do que a nossa realidade federativa aqui, mas talvez a gente tenha que olhar lá para ver como o Comitê do IVA funciona para tentar distrair alguma coisa. O que eu acho que vai acontecer no médio, talvez longo prazo? Isso vai ser uma brigalhada danada. E, em algum momento, a jurisprudência vai bater uns martelos. Não sei com quanto tempo de discussão, a jurisprudência vai bater uns martelos fixando as balizas daquele ringue. Que foi o que se fez, em alguma medida, com o CONFAS. Em alguma medida, brigou-se, se estabeleceu algumas balizas e que aquilo passou a funcionar, mais ou menos. Então, cooperação em matéria tributária é esse o cenário, não é muito alentador. E a questão, eu não sei, o pessoal de tributário pode ter uma visão um pouco mais, digamos assim, otimista ou esperançosa da que eu, no momento, estou tendo. Mas a sensibilidade. No direito administrativo funciona, as cooperações, por exemplo, a gente tem uns exemplos muito interessantes de consórcios, que são instrumentos de cooperação interfederativa. Eu não sei se eu vou recomendar, dá otimismo e há um alento na alma. Procurem um negócio chamado Consórcio Intercultural do Vale do Paraíba, não é do Vale do Paraíba, Consórcio Intercultural do Vale da Ribeira. Do Vale da Ribeira, Vera, você é de São Paulo, você sabe, né? Eu acho que é isso, que é do Vale da Ribeira. São muito consórcio, é um consórcio entre uns 15 ou 20 municípios de São Paulo, do interior de São Paulo bom,
desenvolvido, né? Mas então não é da Ribeira, não, porque são os municípios bons, são municípios bem desenvolvidos, tá? Consórcio intercultural, eu esqueci e eles se consorciaram para o desenvolvimento de projetos culturais, teatros, bibliotecas, promoção. Nós individualmente temos poucos recursos para desenvolver cultura. Juntos nós somos... É muito legal. O site... Eu não estou resistindo aqui, porque no consórcio todos os entes querem estar num projeto único. E no comitê gestor ninguém quer estar. Então, assim, esse aqui é o primado da cooperação. Eu estou dando exemplo para dizer que cooperação é possível, entende? Né? Cooperação é possível. A ideia de cooperação interfederativa, ela pode funcionar. E só visitar o site desse consórcio interfederativo que dá um alento na alma de ver que ela existe. Mas por que é isso? Voltando aqui, no direito tributário é difícil. Porque no direito tributário existe interesses contrapostos. A gente não encontra interesses comuns. Porque é sempre alguém. E eu acho que... lembra, professor Ricardo, que a gente tem que olhar para a ciência política, para a filosofia política, porque o direito não está nessa sozinho. Né? No fundo, a gente precisa de um olhar de entender. Você cria um mecanismo jurídico a partir de uma dada realidade político-social. E esse mecanismo jurídico tem que funcionar a partir dessa dada realidade político-social. E no caso do direito tributário, essa dada realidade político-social é uma realidade de interesse necessariamente contraposta, se puder um come o fígado do outro, na verdade, porque querem mais dinheiro, né? E a gente entende isso, e torna muito mais difícil o instrumento de cooperação. E aí a consensualidade. Né? Se eu só falei de cooperação interfederativa. E a consensualidade? Eu me perco aqui, já são 12 minutos, é fogo isso. E a consensualidade? Né? A consensualidade, eu vou dizer, eu sou contra a arbitragem no direito tributário. Eu não consigo enxergar como, em direito tributário, a arbitragem possa funcionar. Volto aqui a dizer, instrumentos alternativos de solução de controvérsias. E é o que eu estava pensando, né? Aonde é que a gente pode apostar em melhorar e digamos, inserir mecanismos de um pouco mais de flexibilização? É no processo administrativo tributário. Eu acho que no processo administrativo tributário a gente tem espaço. Acordo é um negócio complexo, mas a gente tem espaço dentro do processo administrativo tributário para entender... eu acho assim, a gente precisa reforçar o processo administrativo tributário. Eu acho que é um mecanismo e que pode gerar uma maior legitimação e uma melhor adesão à decisão, tanto para melhorar a qualidade da decisão tributária, que é ruim, né? A qualidade dos lançamentos tributários, que são ruins. A administração tributária tem um histórico ruim, talvez seja a última que dialogou com a Constituição, se é que dialogou já, assim, em maneira de Estado democrático de direito, em se preocupar com a legitimação, se preocupar com participação, se preocupar com transparência. Eu acho que o processo administrativo tributário é o último bastião de resistência. E olha aqui... Oi? Polícia. A polícia pode ser. Mas a polícia, por pior que seja, Daniel, por incrível que pareça, a polícia, ela melhorou muito. Assim, se você imaginar do ponto de partida... Das favelas contra o Estado do Rio. Não. Se você ver de onde saiu, para onde está, você vai ver uma enorme evolução. Né? Você pode dizer que está longe, está bom, estamos juntos. Mas assim, a polícia é muito confrontada no cotidiano e, portanto, ela vai, de uma certa maneira, ela melhorou em algumas coisas. Mas o processo administrativo tributário, ele é um processo muito hermético ainda, ele é pouco permeável, ele é pouco permeável ao contraditório com o particular. O fiscal diz, não, porque eu acho isso mesmo. Ele não se sente obrigado a dialogar com o recurso do particular. O processo administrativo tributário, o fiscal, ele dialoga pouco com os recursos, talvez pela massa, eu não vou dizer para vocês o que mas é um processo ainda pouco permeável. E eu acho que talvez a gente possa pensar no processo administrativo tributário e inserir mecanismos que
permitam, em algum momento, algum diálogo que leve a um tipo de caminho comum. Acho difícil a gente falar em acordo, porque o risco eu enxergo com riscos muito grandes de você admitir que você estabeleça acordos em matéria tributária num sentido de um balcão de negócios nessa área, né? Eu realmente tenho uma certa resistência, embora acho que a gente possa caminhar para meios mais flexíveis, mas acordo, para mim, é um negócio que eu... E aí fiquei pensando nisso, na diferença dos casos. Porque muitas vezes, e aí, no contencioso tributário, seja judicial, seja administrativo, você tem teses. Isso é o mais comum em matéria tributária. São teses. Como é que você vai fazer acordo de tese? Tese é tese. Ou a Fazenda desiste da tese e diz, essa é uma tese ruim, não vou brigar por ela, ou a Fazenda vai brigar pela tese. Porque qual é a tese do contribuinte? Sempre pagar menos. Qualquer tese que importe em pagar menos imposto. Para o contribuinte não tem outra. Essa é a tese. O contribuinte sempre vai desenvolver uma tese que leve ele a pagar menos imposto. Então, ou essa tese, e a Fazenda quer arrecadar, mas a Fazenda não deve querer só arrecadar. É diferente do contribuinte. O contribuinte sempre quer pagar menos. A Fazenda não deve querer só arrecadar mais. A Fazenda tem que ter um espaço de refletir justiça tributária, de outros fatores que devem rechear a avaliação da Fazenda. Então, nesse contexto, a Fazenda pode voltar atrás de uma tese. Mas veja, isso num contexto maior de decisão política e justiça tributária. Nunca num acordo com particular. Voltar atrás de uma tese por causa de um acordo com particular não me parece nem legítimo do ponto de vista político-jurídico. Ela pode reconhecer que aquela tese não é a melhor tese do ponto de vista da justiça tributária, ou que ela tem outros interesses a perseguir. A decisão tem que ser fundamental. Mas num acordo, estranho. Porque para aquele contribuinte ela vai abrir mão da tese, mas para o outro não, porque você tem um problema de isonomia tributária forte aí. Então, quando você está discutindo tese, a discussão é complexa, um acordo com um, não um acordo com o outro. E aí sobra o quê? Sobram uns milhares de casos individuaizinhos de um lançamento mal feito, mas se está mal feito, se está errado, a Fazenda anula, desfaz. Ela pode fazer um acordo para minimizar os efeitos, mas é um espaço muito limitado. Eu enxergo, tá? Da maneira como eu enxergo isso. A gente tem um espaço de consensualidade, de cooperação difícil ou quase impossível e de consensualidade muito limitada. Eu acho que a gente tem que aprofundar isso, tá? Estou quase numa conversa de bar com vocês aqui da minha impressão. Acho que a gente tem que aprofundar isso. Eu sei que o Marcos já aprofundou esse assunto em vários momentos, mas eu digo para vocês, enxergo cooperação e consensualidade no direito tributário como muito limitados os caminhos. E a arbitragem eu sou contra, tá? E a arbitragem eu sou contra. Acho que não é a área para arbitragem, e olha que eu sou árbitra, mas eu não acho que dá para fazer isso em direito tributário. Por todas essas razões que eu elenquei aqui. Acho que há valores no direito tributário que são incompatíveis com esse tipo de alternativa. E não sou fã de litígio, não. Acho que a gente tem que reduzir a litigiosidade tributária de outro jeito, mas eu acho que reduzir a litigiosidade tributária passa pela Fazenda melhorar a qualidade da sua atuação fiscal e passa por a gente ter instrumentos que prescindam do judiciário em alguma medida para resolver determinados... Mas isso sem um processo administrativo tributário de qualidade não dá nem para pensar, né? Acho que, enfim, eram essas as minhas observações. E fiquei na hora, olha, nos 20 minutos que me cabiam, eu queria só lançar essas bombas aí. Beijo, obrigada. Muito obrigada, professora Patrícia. Bem, eu posso dizer que sobre essa questão da cooperação, eu tenho visto alguns bons resultados
inclusive nas questões processuais, lá na 12ª, até na 11ª também, negociação de garantias a serem aceitas pelo fisco, e em vários casos boas perspectivas, a possibilidade de suspensão das execuções fiscais, ainda que em tese, né, a hipótese não fosse do 151 do CTN, mas em hipótese em que a própria Procuradoria pede esse tipo de suspensão para o contribuinte ter fôlego também para fazer algum tipo de negociação. Enfim, alguns caminhos são possíveis, embora ainda milionários, vamos dizer assim, né? Eu acho assim, na fase de pagamento, na fase de execução, que eu digo assim, perdeu ou ganhou? Você só tem aí que liquidar um valor. Aí eu acho que é fácil, eu não estou discutindo mais a questão tributária, eu estou discutindo como vai pagar, quem vai pagar o quê para quem. Aí eu não tenho mais matéria tributária envolvida. Aí eu acho que na hora de executar o contribuinte, por exemplo, o fisco tem que... É um espaço que a gente tem para acordar, porque é o que a gente raciocina. Eu vou partir para a execução forçada? A execução forçada não dá resultado, a gente sabe que não dá. Então, se o contribuinte está... Eu já peguei caso, eu não trabalho na área fiscal, mas já peguei... Contribuinte quer pagar em 100 vezes. Mas está fora, não sei o quê. Embora na tributária tem uns regulamentos muito fortes, mas a gente fora do tributo não tem. Cara, ele vai pagar de outro jeito? Ele tem jeito de pagar de outro jeito? É melhor eu aceitar 100 vezes e ele pagar do que eu ficar 200 anos ou tentando executar esse sujeito que eu não vou conseguir pegar um carro velho, Então, assim, para aceitar, na fase, uma vez que a discussão tributária acabou e eu só tenho uma discussão de ingresso, de receita ou saída de receita, aí eu acho que dá para a gente fazer acordo, sim, não tem a menor dúvida, tá? Mas eu acho que é problemático acordo sobre a matéria tributária. Tá? Maravilha. Então, eu agradeço a todos os participantes, agradeço novamente o convite. Acho que é uma oportunidade ímpar da gente conseguir não só homenagear o professor, mas também debater esses assuntos que estão na ordem do dia. Agradeço a todos e encerro o nosso painel para que a gente dê continuidade nessas atividades. Muito obrigada.